sou Simone Eleutério, artesã do time de artesãos da Círculo, e hoje eu vou trabalhar com vocês esse casaco feito em crochê, uma peça super fácil que sai praticamente pronta sem costura. Se você já gostou, fica aqui comigo e vamos para o passo a Para passo. fazer o casaco, eu vou usar o fio loop da Círculo, ele vem em novelos com 220 metros, 100 gramas, Tex 454. Eu vou usar agulha para crochê número 5. Se o seu ponto for um ponto mais apertado, use agulha 5,5 a 6. Vou usar no total 4 novelos. Se você quiser o casaco mais comprido, 5 novelos no total. Inicio fazendo os elos, então nozinho inicial na agulha, faço 3 correntinhas, volto nessa primeira correntinha que eu fiz e faço um ponto alto. Com isso, eu já tenho o primeiro elo. Agora eu trabalho 3 correntes e faço um ponto alto entre os 2 pontos do primeiro elo. 3 correntes e um ponto alto dentro do elo anterior. E dessa forma eu trabalho até completar 22 elos para o tamanho M, ou medindo como eu mostrei para vocês no início. Então eu vou fazer quantos elos sejam necessários para chegar no tamanho. Pode ser par, pode ser ímpar, mas desde que ele chegue no tamanho ideal. Vou fazer os meus 22 e já volto para dar continuidade. Já trabalhei os 22 elos e agora eu começo a primeira carreira. Eu vou subir 3 correntinhas que eu conto como primeiro ponto, venho aqui nesse último elo que eu fiz, no elo de número 22, e faço mais 2 pontos altos. Então, fiquei com o meu bloquinho com 3 pontos altos. Agora eu faço uma correntinha e no próximo elo eu trabalho 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo elo, 3 pontos altos, até chegar no último elo de base. Já percorri toda a base, cheguei aqui no último elo da sequência, ou seja, o primeiro elo que eu fiz lá no início, quando eu comecei a peça. Eu já fiz 3 pontos altos e uma correntinha. Eu volto nesse mesmo elo e vou continuar trabalhando 3 pontos altos, uma correntinha, até completar 5 bloquinhos com 3 pontos altos cada, separado por uma correntinha. Então, 5 blocos com 3 pontos altos. Já completei os 5 bloquinhos separados por uma correntinha. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora eu continuo a carreira fazendo um bloquinho em cada elo, como eu já fiz na lateral anterior, até chegar aqui no último elo, onde eu vou repetir a mesma sequência, fazendo 5 bloquinhos com 3 pontos altos cada, separados por uma correntinha. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, então no último elo aqui desse lado, onde eu fiz 1, 2, 3, 4 bloquinhos. Já fiz uma correntinha e eu tenho aquele primeiro bloquinho que eu fiz na carreira. Eu fecho com um ponto baixíssimo, ficando com 5 bloquinhos também desse lado, como eu já fiz lá na outra ponta. Agora eu faço pontos baixíssimos para ficar aqui dentro do primeiro espaço, depois do quinto bloquinho. E eu vou trabalhar 3 correntes que eu conto como um ponto e mais 2 pontos altos, ficando com um bloquinho com os 3 pontos altos. Uma correntinha de separação entre um bloco e outro, trabalho novamente 3 pontos altos. E dessa forma eu vou trabalhar até chegar aqui
no espaço antes do primeiro bloquinho do 5. Já percorri até chegar aqui no primeiro espaço onde eu tenho 5 bloquinhos. Eu tenho aqui entre esses 5 bloquinhos 4 espaços. Então, 1, 2, 3 e 4. 4 espaços entre os 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Nesses 4 espaços, eu vou trabalhar os leques. Então, eu venho aqui, fiz uma correntinha e já entre o primeiro e o segundo, eu faço 3 pontos, 2 correntinhas e 3 pontos. Para pular para o próximo espaço, eu faço uma correntinha, venho entre o segundo e o terceiro bloquinho e faço mais um leque. E dessa forma eu trabalho entre o terceiro e o quarto e o quinto, ficando com 4 leques no total, um para cada um dos 4 espaços que eu tenho. Prontinho, já finalizei os meus 4 leques, um para cada espaço. Uma correntinha e agora aqui na lateral eu faço um bloco com 3 pontos em cada espaço entre os blocos de base. Uma correntinha de separação. Quando eu chegar aqui no final, eu também tenho os 4 espaços onde eu vou fazer um leque em cada um deles, ficando com 4 leques, como já fizemos aqui desse lado. Ele vai ficar assim, ó, parecendo um babadinho, porque eu vou formar as 4 partes de uma vez só, frente, costas e as 2 partes da manga. Agora eu vou finalizar essa carreira, repetindo o mesmo processo que eu já fiz desse lado, e depois eu volto já para dar início à próxima. Percorri toda a volta, então já finalizei esse lado também com os 4 leques. E agora eu vou fazer pontos baixíssimos até ficar no primeiro espaço. Aqui eu trabalho novamente 3 pontos altos, fazendo as 3 correntinhas e mais 2 pontos, já completando o primeiro bloquinho. E vou trabalhar em cada espaço de correntinhas da base, um bloquinho com 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Aqui desse lado eu tenho o leque. Eu sempre vou trabalhar os bloquinhos até chegar no leque, leque sobre leque. Aqui eu já tenho um espaço para fazer um bloquinho, então eu faço o leque e depois disso uma correntinha e um bloquinho. Na carreira seguinte, teremos 2 bloquinhos, depois 3 e assim por diante. Os bloquinhos sempre vão aumentando um a cada carreira entre um leque e outro. Sempre vou trabalhar leque sobre leque. Aqui no meu eu vou fazer 15 carreiras. Então eu vou continuar adiantando. Quando eu finalizar essas 15 carreiras, eu volto para mostrar para vocês esse processo de aumento, que agora é só continuar trabalhando. Onde eu tenho espaço de correntinhas, eu faço um bloquinho, e onde eu tenho leque, trabalho leque sobre leque. Continuei trabalhando e eu fiz 15 carreiras no total. E olha só como ele fica bem franzidinho aqui. Temos 15 carreiras no total e agora eu vou mostrar para vocês o processo de aumento. Então, lá na primeira carreira, eu tenho dentro do meu último elo 5 bloquinhos com 3 pontos altos. Depois, eu fiquei com 4 bloquinhos, 4 leques, aliás, no espaço entre um bloquinho e outro, então 4 leques no total. Na terceira carreira, ainda continuo, sempre
leque sobre leque, só que eu tinha um espacinho, agora eu já fiquei com um bloquinho entre um leque e outro. Depois, na próxima carreira, tenho 2 espaços, 2 bloquinhos entre um leque e outro. Depois, 3 bloquinhos, 4 bloquinhos, sempre continuando leque sobre leque. E olha só que legal. Então, eu tenho aqui já as 15 carreiras e aqui eu já tenho o casaco praticamente finalizado, a base dele. Então, o que eu faço? Aqui eu tenho aquela parte reta, né? Eu vou pegar aqui no primeiro e no segundo leque. Vou juntar os dois e só jogo o restante lá para cima. Prontinho, aqui eu já tenho a montagem do casaco. A parte da manga e aqui parte das costas, que eu não tenho costura, e a parte da frente, que é a abertura. Do outro lado, a mesma coisa, pego o primeiro e o segundo leque e o restante eu dobro tudo lá para cima. Já tenho aqui prontinho, ó, as 2 partes e ele já sai assim, praticamente pronto. Agora eu vou fazer essa parte da costura aqui, olha, onde eu tenho a parte do ombro e manga é a parte onde eu vou costurar e vou mostrar agora para vocês. E depois dessa parte da costura, só fica a parte do acabamento aqui em volta da base do casaco e a finalização de um lado e do outro das mangas. A costura eu vou fazer da seguinte forma: onde eu finalizei a 15ª carreira, eu deixo aqui a dobra virada aqui para a manga e eu vou começar aqui, eu vou vir de um lado, passando aqui pela manga, pela abertura e vou continuar costurando essa parte até chegar aqui na pontinha da outra manga. Eu vou fazer da seguinte forma: eu venho aqui, faço uma correntinha, já venho lá do outro lado, bem aqui no centro do meu leque, faço um ponto baixo. Uma correntinha, agora eu vou pular um ponto, venho no ponto seguinte, passando sempre pelas 2 laçadinhas do ponto, para que fique bem reforçado, e faço um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto, venho no próximo, um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo, um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo, um ponto baixo. Eu vou fazendo esse zigue-zague para cima, para baixo, fazendo um ponto baixo e uma correntinha e sempre pulando um ponto de base. Então, vou mostrar agora como fica essa costura. Então, olha só, fica sem sinal de costura, ela acompanha ali a carreira e dessa forma eu vou costurar até chegar aqui, ó, um bloquinho antes do leque. Nesse bloquinho antes do leque, eu volto para mostrar como eu faço a passagem dessa parte central e depois eu vou dar continuidade repetindo o mesmo processo até chegar aqui no punho do outro lado, na manga, né, do outro lado, onde vamos trabalhar em direção ao punho. Cheguei aqui na parte central, então eu venho aqui no espacinho de correntinhas. Agora, eu faço uma correntinha, venho aqui no bloquinho, uma correntinha no centro do bloquinho, uma correntinha e já venho lá dentro do leque. Depois que eu fiz o ponto baixo no centro do leque, eu faço uma correntinha e venho no próximo espaço. Faço um ponto baixo e depois disso uma correntinha e já pego
lá no próximo leque, para começar a próxima parte. Faço um ponto baixo e aí continuo no bloquinho, uma correntinha no bloquinho, uma correntinha no espaço de correntes, uma correntinha no espaço de correntes. E olha só como fica a parte central. Eu fico com uma correntinha, um baixo, uma correntinha e já começo a costura. Essa parte aqui é a parte onde faremos o acabamento em volta de todo o casaco. Já finalizei a costura da manga e aqui onde eu finalizo, dentro do leque, eu trabalho o primeiro bloquinho com 3 pontos altos. Faço as 3 correntinhas, mais 2 pontos. Tenho o primeiro bloquinho. Uma correntinha de separação em cada um dos espaços, vou trabalhar 3 pontos altos, formando os bloquinhos, como já fazíamos na parte da base. Só que agora eu vou trabalhar em carreiras circulares, sempre finalizando com uma correntinha, faço um baixíssimo, começo tudo novamente. Eu vou trabalhar por 9 carreiras, fazendo os bloquinhos com 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Chegando aqui no final, eu finalizo com um ponto baixíssimo, caminho com pontos baixíssimos até o próximo espaço das correntinhas e inicio outra carreira, bloquinhos com 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Finalizando as 9 carreiras, vamos dar início ao ajuste do punho. Continuei trabalhando e já fiz, depois da última carreira, onde eu comecei aqui as carreiras dos bloquinhos na continuidade da manga, já trabalhei as 9 carreiras no total. Caminhei com ponto baixíssimo até no primeiro espaço, e aqui eu vou fazer na 10ª carreira a carreira da redução. Subo as 3 correntinhas que eu conto como um ponto e faço mais um ponto alto. Venho no próximo espaço e trabalho 2 pontos altos. Agora eu não faço correntinhas entre um bloco e outro, vou trabalhar 2 pontos altos em cada espaço até circular toda a carreira. Já cheguei ao final da carreira de ajuste do punho, olha só como já reduziu bastante. E agora com a barra 1 por 1 vamos reduzir ainda mais, porque ele já fica sanfonadinho e ajusta, fica mais elástico. Eu vou fazer um ponto em relevo à frente e um ponto relevo atrás. Para fazer o primeiro ponto, como eu ainda não tenho ponto na carreira, eu vou passar a agulha por trás do ponto, fico com 2 laçadas, fecho como um ponto baixo que já fica em relevo e faço mais 2 correntinhas. O próximo ponto é relevo atrás, então venho com a agulha de trás, cruzo pela frente, puxando meu fio e levando lá para trás e faço meu ponto alto atrás. O próximo, relevo à frente, próximo relevo atrás. Então, venho com a agulha de trás, cruzo pela frente, busco o fio e levo lá para trás. O próximo relevo à frente, quando eu faço relevo à frente, eu cruzo a agulha por trás, busco o fio trazendo ele aqui para frente e aqui na frente eu faço o meu ponto alto em relevo. Um relevo à frente, um relevo atrás. E sigo dessa forma por toda a carreira. Carreira já finalizada, o último relevo ficou atrás. Agora eu fecho aqui na correntinha, onde eu fiz o ponto baixo, 1, 2 correntinhas. Eu venho nessa segunda, fecho com um ponto baixíssimo, já vou passar a agulha por trás do ponto, porque o meu primeiro relevo é relevo à frente, faço um ponto baixo e 2 correntinhas. Próximo aos pontos, eu acompanho os pontos como eles se apresentam.
relevo atrás, eu faço relevo atrás, relevo à frente, eu faço relevo à frente. Eu vou trabalhar dessa forma por 8 carreiras. Você pode fazer o punho do tamanho que você queira, 5 carreiras, 4, mais carreiras, 10, 12, enfim. É só continuar trabalhando o número de carreiras que você queira. Depois eu vou arrematar o fio e vou repetir o mesmo processo na outra manga. Já finalizei a confecção das 2 mangas e agora, depois de finalizar essa parte, vamos para o acabamento em volta da base do casaco. Para fazer o acabamento em volta da base, eu vou seguir fazendo um ponto para cada ponto de base. Então, vou começar aqui quase no canto, só para que vocês possam ver como eu vou fazer a passagem. Eu só tenho 2 cantinhos, o leque de um lado e do outro na abertura. O restante, um ponto para cada ponto de base. Então, vou fazer um ponto para cada um dos 3 que eu tenho. E aqui no espaço da correntinha eu faço um ponto alto. E agora continuo até chegar ali no centro do leque. Aqui no centro do leque, para que essa parte fique bem redondinha, eu vou fazer aqui nesse espaço 6 pontos altos. Assim eu já faço essa curvinha, ou seja, essa parte arredondada que vai virar e já subir em direção à abertura frontal. Então, olha só, ele fica bem certinho já, onde eu tenho que dar continuidade no meu bloquinho. E aqui eu faço ponto sobre ponto e no espaço da correntinha faço um ponto alto, ponto sobre ponto nos 3 e um ponto alto no espaço da correntinha. Então, eu fico com uma carreira em volta de toda a base trabalhada em pontos altos, para depois trabalharmos a barra um por um, como já fizemos lá no punho. Prontinho, já finalizei as carreiras da barra aqui no meu, em volta de todo o casaco. Eu trabalhei até completar 6 carreiras da barra um por um, ou seja, fiz o mesmo processo que eu fiz no punho, trabalhando com a mesma agulha que eu trabalhei na base em todas as carreiras. Aqui, como eu mostrei para vocês, aqueles 6 pontos juntos aqui na parte do leque ajudam a deixar a parte da base arredondada e fica bem retinha. Já aproveitei e arrematei as pontinhas e, como vocês podem ver aí, peça já finalizada. Espero muito que vocês tenham gostado. Aproveitem para seguir a Círculo nas redes sociais e compartilhar esse vídeo.